Artigo 2º, Lei Penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Pessoal, no artigo 2º, eu estou diante da abolitio crimes, a abolição do crime. A sociedade evolui e muitas vezes o legislador passa a notar que aquilo não precisa mais ser considerado como crime, porque outra esfera do direito pode tomar de conta. E lembrando do artigo 1º ainda, o direito penal é a última ratio. Assim sendo, em 2000 até 2005, o crime de adultério existia. De 2005 para cá não existiu mais. Então imagine que alguém tenha sido condenado pelo crime de adultério. Quando ocorreu a abolitio crimes, a abolição do crime, todos os efeitos da condenação penal cessam imediatamente. Se o indivíduo estava preso, ele tem que ser posto em liberdade. Se ele pagava alguma multa, ele tem que deixar de pagar. Mas, professor, cessa condenação, efeitos da condenação penal, somente. Se ele tiver tido uma condenação civil, continua valendo, pessoal. Aqui é somente a penal que vai cessar. Ok? Muito bem. No parágrafo único, ele está falando do princípio da retroatividade. E tenham em mente que, por regra, a lei penal adota o princípio da irretroatividade. Ou seja, não retroage. Só que constitucionalmente, inclusive, artigo 5º e um dos seus incisos diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, como regra, não retroagir. Como exceção, retroage caso seja para beneficiar o réu. Então, imagine que eu fui condenado por um crime de furto, que a pena é de 1 a 4 anos, e que daqui a 3 meses, uma nova lei, uma lei posterior revoga essa e diz, olha, agora o crime de furto, a pena é de 1 a 2 anos. Não é melhor? Se é melhor, a lei vai retroagir para me alcançar. A mesma coisa, vocês têm que ter em mente assim, imagina que o crime de furto 1 a 4 anos, surge uma lei mais grave depois, dizendo que agora é de 4 a 8, o dobro. Vocês têm que ter em mente que nesse caso a lei é maléfica, por isso não irá retroagir, porque não é em benefício ao réu. E se a lei não retroage, continua sendo aplicado a lei do momento do fato. E para isso nós denominamos de ultratividade. Ultratividade é quando a lei permanece, porque ela é mais benéfica. Retroatividade é quando a lei posterior é mais benéfica e retroage e volta. E aí vocês vão anotar uma fórmula, dizendo que extratividade é igual a ultratividade mais a retroatividade. Tanto a ultratividade, a permanência da lei antiga, quanto a retroatividade, o retroagir da lei nova, só vai poder ser aplicado se qualquer uma delas for a mais benéfica. Jamais a lei vai retroagir para prejudicar o réu. Mas tome cuidado com uma situação muito importante. Crime permanente e crime continuado. O crime permanente é aquele que se prolonga no tempo, como por exemplo o sequestro. Enquanto o sequestrado está em posse do sequestrador, o crime está se consumando a cada instante. Crime continuado, pessoal, que é aquele da mesma espécie, que devido às circunstâncias de tempo, local, disse que uma é continuação do outro. Toda noite um caixa de um supermercado subtrai, ou melhor, se apropria de R$10 do caixa toda noite. No final do mês ele vai ter R$300. Então é dito que é uma continuidade, então não vou aplicar 30 apropriações indébitas nele. No crime permanente e no crime continuado, a súmula 711 do STF diz o seguinte:
A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente. Se a sua vigência é anterior à cessão da continuidade ou da permanência. Sabe o que quer dizer isso? Que se está ocorrendo um crime permanente, um sequestro, e no meio do sequestro surge uma lei mais gravosa, dizendo que o sequestro agora é 500 anos de cadeia. Claro que se é uma operação, só pode 30, né? Mas estou aqui para te enfatizar bem. E o sequestrador ainda não tiver liberado o sequestrado, obviamente ele vai responder a lei mais grave, claro, porque após o surgimento da lei, após a lei ter entrado em vigor, ele continuou praticando o delito. Então a ele será aplicado, obviamente, a lei mais grave. A mesma coisa acontece em crime permanente. Se no meio do mês a apropriação indébita, do exemplo passado, aumenta a pena e ela continua praticando o delito, aquela caixa do supermercado, ela vai responder pelo crime mais gravoso. Tranquilo? Fiquem atentos que sempre isso cai em prova. Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, professor Ximenes, faca na caveira.